Muito bem, gente, vamos lá. Deixa o primeiro slide, oração, é uma continuidade, como eu disse domingo passado, a gente vai falar sobre oração vários domingos, então essa é a segunda palavra, e eu quero falar com você sobre o mistério das conexões que existem nas orações, entre as pessoas. A gente se conecta no trono, mas existe uma conexão. Mas antes de entrar propriamente dito na mensagem, eu preciso repartir com você o que está em nosso coração, o que tem assim se avolumado em meu coração, a pressão que tem marcado o meu coração desde o final do ano passado até agora, a respeito da importância daquilo que a gente está repartindo com vocês. A importância dessas palavras. A gente vai seguir falando sobre algumas temáticas. Agora sobre oração, depois em fevereiro também vou mencionar sobre oração, mas a gente vai fazer o lançamento do tema no dia 8 de fevereiro, ok? No dia 8 de fevereiro, lançamos o tema de 2026, aí nós vamos passar a pregar sobre algumas mensagens, até 3 mensagens, sobre o tema de 2026, no dia 8, a Ina Londrina lança o tema, e praticamente todas as INAs do Brasil, as INAs fora do Brasil também, passam a pregar, passam a adotar o tema do ano, e a gente segue trabalhando dentro dessa direção, ok? Mas, depois eu volto a falar sobre uma temática muito importante, sobre o propósito de Deus, inspirado, evidentemente, naquilo que Deus tem colocado no nosso coração e confirmado de várias formas, um livro que a gente compartilhou, com alguns irmãos, e aliás compartilharam comigo, e a gente está pensando nisso, e isso bateu como uma confirmação da parte do Espírito no nosso coração. Então a gente vai falar sobre oração, depois sobre o tema, depois a gente volta falando sobre o propósito. Agora, o que eu quero que você entenda, que no meu coração, essas palavras, elas estão pulsando, da seguinte forma, como se essas palavras fossem as palavras mais importantes da nossa vida. As palavras mais importantes da nossa vida. Está ligado à oração e ao propósito de Deus para cada um de nós, mas entenda, a gente vai falar sobre isso, o teu propósito, você não é uma ilha, você não anda sozinho, você só tem sentido na vida e na existência se estiver ligado a um propósito maior, amém, queridos? Então, você fala, qual é o propósito de Deus para a minha vida? O propósito de Deus para a sua vida está ligado a um propósito maior que tem a ver com o reino de Deus, amém? Então, você só vai estar, de fato, conectado com o teu propósito, vivenciando o teu propósito, experimentando a essência da vontade de Deus para você, no lugar que você deve ocupar, num contexto maior. Quando você tiver, eu estou encaixado num contexto maior, no contexto maior da vontade de Deus, num contexto maior do reino de Deus, num contexto maior do plano que Deus vem desenvolvendo na história, e nós nascemos no século 20, 21, então a gente está se conectando a um plano de Deus que já está em desenvolvimento. Então, nós vamos falar sobre propósitos, o propósito de Deus para a tua vida. E eu quero que você saiba disso, porque no meu coração tem sempre essa sensação, essas são as palavras mais importantes da nossa vida. Então fique atento, porque uma comunidade, uma família, uma comunidade feita de famílias que estão vivenciando a vontade plena de Deus para si, é uma comunidade poderosa, porque as famílias são poderosas. Amém, queridos? A família está se movimentando no plano de Deus, a família está se movimentando na vontade de Deus, a família está se movimentando no crescimento, no conhecimento de Deus e no conhecimento da graça, conhecimento de Deus e no conhecimento da graça, e está
experimentando o céu, está experimentando o poder de Deus, está experimentando presença, está experimentando o céu a favor. Amém, gente? Amém? Está experimentando o céu se movimentar a favor. E é isso que a gente vai ver na mensagem de hoje. O céu se movimentando a favor daqueles que estão se movimentando na vontade de Deus. Amém. Estão comigo? Amém? Ok, então quero começar a mensagem de hoje fazendo algumas afirmações. As afirmações são essas aí. Primeiro, a oração, o tema é oração. A oração é um lugar de comunhão com Deus e suas vontades. Por isso, a oração é um lugar de revelação. A oração é um lugar de transformação. A oração turbina nossa fé. A oração é geradora de milagres. E a oração produz realidades. A oração traz à existência o que não é. A oração traz à existência o que não é. Todo tipo de realidade que tem a ver com o reino de Deus é gerada primeiro em oração. E depois vem à luz na existência. Tudo é gerado primeiro em oração. A oração é um útero. Amém? Estão comigo? Ok? Todo homem e mulher de Deus também são homens e mulheres de oração. Vimos no domingo passado que alguns exemplos de alguns homens de oração. Vimos o exemplo de Abraão, de Isaac, de Jacó. Também vimos um exemplo de Jabes, ou Jabes, que está em 1 Crônicas 4, de 9 e 10. Mas vimos também o exemplo do Dr. Thomas Gundry, um escocês do século XIX, que conversamos e demos algumas informações, que é conhecido na história dos moveres do século XIX, como um homem de oração, um pregador. Deus usou muito na Escócia, Dr. Tomás, mas ele essencialmente era um homem de oração. Amém? E vimos que as promessas, as bênçãos e as transformações foram geradas em ambiente de oração e comunhão com Deus. Amém? Promessas, bênçãos e transformações são geradas no ambiente da oração e da comunhão com Deus. Amém, queridos? Amém. É muito mais do que uma reunião semanal. É muito mais do que a reunião do domingo e a reunião de célula. É muito mais do que a reunião do domingo de célula e da reunião de quarta-feira de oração. É muito mais do que a reunião do domingo de célula, da quarta-feira, da segunda-feira da reunião de oração das mulheres. É muito mais do que a reunião do domingo, da célula, da quarta, da segunda, da terça-feira com a reunião com os homens. É muito mais do que a reunião de jovens, de oração de pastores de quinta-feira aqui, também na quinta-feira de manhã, começando às 7 horas, também nós temos a nossa sala de oração. Os pastores da cidade, vários pastores da cidade vêm se reunir, ainda não, está em recesso, a gente retoma em fevereiro, mas também a quinta-feira acontece reunião de oração. Na sexta-feira acontece reunião de oração de jovens aqui na igreja também. No sábado, nas células, no domingo, o culto. Mas é muito mais do que 7 dias na semana em que acontecem orações em diversos grupos, em diversos ambientes. É muito mais do que isso. A gente está falando de uma vida que está conectada. Estão comigo? A gente está falando de uma vida conectada.
não que se conecta em alguns momentos da semana. Não, a gente está falando de uma conexão permanente. Eu ando em oração, eu como em oração, eu trabalho em oração, eu vendo em oração, eu dou aula em oração. Eu compro e vendo em oração. Amém? A gente está falando disso, de vidas conectadas. A gente está conectado ao ambiente do céu permanentemente. E os ouvidos prontos a ouvir qualquer palavra que o Espírito Santo diga. Amém? Para a gente ajustar a nossa vida aos seus comandos. Ajustar a nossa vida à sua palavra e à sua vontade. Amém, queridos? Amém. Nesse ambiente de conexão permanente com o Senhor, não dá para continuar pecando. Capite? Understand, irmão? Inglês e espanhol, a mesma coisa, né? É uma bagunça, né? A salada russa, né? Compreendes, irmão? Quem está conectado, não dá para continuar pecando. Não dá para continuar se divertindo com o pecado. Não dá para continuar flertando com o pecado. Não dá. A santidade. Porque a nossa vida aí passa a ser, sim, a expressão real e visível de um verdadeiro altar. O altar somos nós, está dentro de nós. Altar é conexão. Estão comigo? Amém. Altar é conexão. O altar é o lugar das conexões. É onde eu coloco as minhas ofertas que representam a mim. A oferta representa o ofertante. Então eu me coloco num lugar que tem Deus sobre aquele lugar, e é uma oferta para Ele, e o Senhor recebe, quando recebe, libera bênção, libera unção, libera perdão, libera graça, libera poder. As bênçãos, como eu já disse muitas outras vezes, elas só caem num lugar, elas não caem em muitos lugares, elas só caem num lugar, no altar. Ou você está lá, ou você não está. Estão comigo? Ok? Aí, essa conexão permanente faz de você um altar ambulante. Um lugar, você também é um lugar onde as pessoas vão poder ver uma conexão. Amém, gente? O altar, lá no tabernáculo no deserto, no tabernáculo de Moisés, tinha uma fumaça permanente. A congregação inteira de Israel via. As pessoas precisam ver a conexão que nós temos com Jesus. Precisam sentir o cheiro, porque praticamente todo o arraial dos hebreus sentia cheiro de churrasco, permanentemente. É mole? O sacerdote comia carne. Com todo o respeito e perdão aos vegetarianos e veganos. Os homens e mulheres de Deus comiam carne. Né? Precisa sentir o cheiro. Nós somos um altar. As pessoas precisam sentir o cheiro de Jesus em nós. Amém? E precisam perceber a nossa conexão com o céu e com Jesus também. As pessoas precisam ver. Mas isso quando você está conectado. Amém, gente? Amém. Posso seguir? Hoje, tudo isso aí, mais ou menos, foi o que nós conversamos um pouco mais domingo passado. Mas hoje veremos o mistério das conexões que acontecem na oração entre nós e Deus e entre nós e outros que oram, que é o que está acontecendo entre Cornélio e Pedro. Amém? Eu quero que você entenda que oração é muito mais do que você parar para pedir algumas coisas para Deus. Amém, gente? Nós precisamos entrar na oração não como quem
entra num mercado para comprar algumas coisas. Eu dou um pouco de tempo, de pedido, de dedicação e saio com alguma coisa. A oração não é isso. A oração não é isso. Ou como quem vai até um bebedouro e pega um pouco d'água e bebe. E quando der sede de novo, você volta lá e pega mais um pouco d'água. Não, a oração é como quem mergulha numa piscina. Você fica nesse ambiente. Você está dentro dele e de alguma forma ele está dentro de você também, porque você está lá. Vocês são parte da mesma coisa agora. Vocês estão dentro de um ambiente. A oração é como quem mergulha. Mergulha na presença, mergulha no rio de Deus, mergulha na ambiência celestial. Amém, gente? Amém. Mergulha no coração de Deus e se movimenta por lá, como quem mergulha na ambiência do céu, como quem se movimenta nas salas, nas diversas salas da presença de Deus, no palácio celestial, do tesouro, nas mesas de alimentação. Orar é como quem mergulha, é como quem entra num ambiente poderoso, onde tudo é gerado. Amém, gente? Amém. A gente precisa gastar mais tempo nesse lugar. Tudo bem, gente? Uma coisa é eu dizer, chegar aqui e falar assim, a gente precisa orar mais. Outra coisa é a gente discernir que a oração é um útero, geradora de poder, geradora de milagres, de comunhão. Amém, queridos? De realidades. O trono de Deus do trono de Deus procede todas as bênçãos, milagres e realidades. E os que oram se conectam ao trono. E são feitos participantes de tudo o que procede do trono. Você passa a ser parceiro de Deus. Não apenas para receber algo que você está pedindo, você passa a fazer parte da obra. Você passa a fazer parte daquilo que Deus está produzindo a partir da tua oração. Você está pedindo para um familiar ser salvo, é provável que Deus use você para isso. Você está pedindo para a sua empresa prosperar, talvez você faça parte disso, da resposta. Amém? Você está orando para a tua célula crescer e multiplicar, com toda certeza, você será parte da resposta. Você está orando para que haja um mover de Deus sobre todas as famílias da comunidade e clamando ao Senhor por um grande despertamento e um grande mover de avivamento, você será um fogareiro. Deus vai te usar como um fogareiro no meio desse arraial. Amém? Nós sempre somos parte da resposta. A gente passa a fazer parte. Não apenas saímos com algo, nós passamos a fazer parte da construção de algo que está sendo construído pela parte do Senhor mesmo. Amém, queridos? Então vamos ver algumas coisas agora sobre essas conexões que existiam entre Cornélio e Pedro, mas a gente vai fixar em duas cidades. Uma cidade de Jope, ou Iafo, ou Iafa, que é a cidade onde Pedro, ele foi em Lida, ele cura Enéas, e depois ele estava em Lida, aí Dorcas morre em Jope, mas eles sabem que Pedro está pertinho de Jope, na cidade de Lida, alguns poucos quilômetros, era um pequeno vilarejo, aí mandam os discípulos a Lida, para chamar Pedro, para vir a Jope, porque Dorcas tinha morrido. E chamaram o apóstolo para ver se ele ressuscitava Dorcas. E ele veio para Jope. Então, as duas cidades de referência para nós hoje aqui é Jope e Cesareia Marítima. Você tem um mapa ali, que basicamente é a região de Israel,
aquele azul mais ao sul, ali na parte de baixo, no meio, né, do lado esquerdo, é o mar Mediterrâneo. Dentro do mapa, parte azul embaixo é o Mar Morto, salgado, né? Tem o Rio Jordão, até a parte lá de cima, onde tem um lago também, ali é o Lago de Genezaré, ou o Mar da Galileia, ou o Lago de Tiberíades, tudo a mesma coisa. E tem, entre o Tiberíades e o Mar Morto, tem o Rio Jordão. Ele desemboca no Mar Morto, quase não desemboca mais nada de água, por causa da agricultura hoje, que tem em todo o Vale do Jordão, está consumindo praticamente quase 100% de toda a água do Rio Jordão. Mas do lado esquerdo do mapa, como cidades litorâneas ali, do mar Mediterrâneo, tem na parte de baixo Jope, ou Iafa, a mesma coisa, e na parte de cima, na bolinha vermelha ali, é a cidade de Cesareia Marítima, a uma distância de mais ou menos 60 quilômetros, 62 quilômetros de distância, né? Então é um mapa para você se localizar. Bem próximo do sul, onde fica Jope, Lida, um vilarejo, a alguns poucos quilômetros, você chega na cidade de Jope. Mas para chegar a Cesareia Marítima, que era a capital romana em todo o território, era a maior cidade, no primeiro século, era a maior cidade, com a maior densidade demográfica, era a cidade de Cesareia Marítima. O palácio, né, do governador ficava lá, o palácio do rei Herodes ficava lá, né, e essa cidade, Cesareia, foi dada esse nome em homenagem a César, né, um dos imperadores romanos. Então, agora, de Jope a Cesareia, 62 quilômetros, aí 60 quilômetros, mais ou menos isso, um dia de viagem andando, né, porque eles iam andando. A próxima imagem é a Cesareia Marítima. Essa é a imagem de hoje de Cesareia Marítima. Só a parte litorânea, né? Tem uma área da cidade que fica mais para o lado direito ali, era uma cidade grande. Alguns diziam que no primeiro século, Cesareia Marítima poderia ter em torno de 70 mil a 100 mil habitantes, maior que Cornélio Procópio, né? Isso no primeiro século, dado a importância da cidade. E nessa área toda aí, onde ficava basicamente o teatro, o palácio do rei, o porto e uma arena, onde aconteciam jogos e corridas de cavalo e tudo mais. Nós estivemos aí em 2018. Uma outra foto. Essa foto é uma maquete do que poderia ter sido a cidade de Cesareia Marítima no primeiro século, por conta do palácio do rei da Judéia e do governador da Judéia, as autoridades. Paulo ficou preso aí nessa cidade, né, durante 2 anos, depois da terceira viagem missionária, fica 12 dias em Jerusalém, e ele ele é levado à casa do governador até lá, e fica aí nessa cidade durante 2 anos antes de viajar para Roma no ano 60, no começo do ano 60. Então essa talvez fosse a cidade. Ela ia para o mar, o palácio entrava no mar. Então era uma construção de fato maravilhosa, feita por Herodes. Herodes era um cabeção, mas ele era de fato um gênio também, porque foi um dos maiores construtores do primeiro século. Ok? Próxima imagem. Aí é uma imagem do teatro, do anfiteatro. Você vê as pessoas pequenininhas ali na frente. É um anfiteatro para pelo menos de 15 a 20 mil pessoas. 15 a 20 mil pessoas. A acústica desse teatro é perfeita. Nós hoje tem uma cobertura, né, tem um palco feito ali. E quem fala na parte de baixo do palco ali, quem está lá na última galeria, na última arquibancada, consegue ouvir perfeitamente a voz de quem fala, sem microfone, sem nada. É uma acústica perfeita, maravilhosa. Outra foto, isso em Cesareia. São ruínas de Cesareia Marítima, fotos atuais, né? Muita coisa importante tinha nessa cidade. Outra foto.
uma outra área também de Cesareia Marítima, algumas ruínas. Outra foto, por favor. Aí já é Jope, ok? A 60 quilômetros ao sul, bem do lado de Tel Aviv. Então é uma cidade, Jope litorânea, né? É um dos portos mais antigos do mundo, é o porto de Jope. Lembra que o profeta Jonas, ele foi até Jope para pegar um navio para fugir para Tarsis, depois que Deus dá a ordem para o profeta de pregar em Nínive, né? Há uma distância em torno de 1.200 quilômetros entre Jope e Nínive. Então o profeta andou para Chuchu, né, para poder fugir, né, chegar nesse porto aí e ir para Tarsis. Existe uma Tarsis que fica na Espanha, a uns 5.000 quilômetros daí, mas existe uma Tarsis que fica na Turquia. Não dá para ter muita certeza para onde ele foi. Se ele queria ir de fato para a cidade mais distante que ele pudesse, então ele foi em destino de Tarsis, na Espanha, que fica a um pouco mais de quase 4.000 quilômetros daí, de barco, né? Passando por todo o mar Mediterrâneo, que é uma baita de uma viagem, mas essa é a cidade de Jope. Pode passar outra foto. Aí é para como está hoje a cidade, né? Uma cidade linda, linda, linda mesmo. Outra foto. É uma vista da cidade de Jope, né? De um prédio alto, deu para pegar essa foto provavelmente de um drone. A cidade ao fundo é Tel Aviv, toda cheia de prédios, é a capital política de todo Israel, e é bem do lado. Jope é bem do lado de Tel Aviv, e vale a pena ir para lá. Outra foto. Aí é a casa de Simão o Curtidor. A gente vai ler um texto hoje em Atos, que vai falar onde Pedro estava orando. E era nessa casa. Por que é nessa casa? Porque a maioria dos lugares, em Jerusalém, em todo Israel, já foi destruído. Jerusalém foi destruído 20 vezes, então é pedra sobre pedra. Então quando fala, Jesus andou nessa rua. Não, Jesus não andou nessa pedra, ele provavelmente andou nas ruas que estão a uma distância, talvez de 5, 10 metros abaixo, por causa das construções, muitas construções. Mas aí é diferente. Aí, o fato de ser uma cidade litorânea, um porto importante, uma cidade importante, ela não foi destruída nas muitas guerras. Então, essas construções aí são praticamente de 2.000 anos, ou um pouco mais. Então, a tradição diz que é nessa casa que morou Simão o Curtidor, e foi nessa casa em que Pedro, o apóstolo Pedro, ficou hospedado e foi orar na parte de cima dessa casa. Essa galerinha que está aí na parte de baixo é a turma que fomos juntos, né, na viagem que fizemos em 2018 para lá. Outra foto. Aí há um corredor, é uma rua, né, que dá no fim da rua, bem estreitinha, é a casa de Simão o Curtidor. Essa galera aí toda praticamente é o grupo que a gente estava junto. Outra foto. Aí é na praça, por quê? Por causa de Jonas, né? A cidade de Jope também, a cidade de Jonas. Então tem uma escultura ali da baleia e um cabra ali do lado direito, boné vermelho, né? Que sai na foto lá, e quis mostrar para vocês aí. Outra foto? Ok. Não é foto, né? Então vamos dar andamento aqui nos detalhes. E eu quero ler o texto. Antes de chegar nessa parte aí, eu quero ler alguns textos com você. Vai para a sua Bíblia, eu não projetei os textos, vai para a sua Bíblia em Atos capítulo 9, nos versos de 32 a 35, está acontecendo alguma coisa. Agora eu quero que você imagina o andamento do Atos capítulo 9, capítulo 10, a evolução das coisas, como é que foi acontecendo, até que Pedro e Cornélio se encontram. Tudo bem, gente? Estão comigo? A gente vai passar de novo pela leitura, por Jope, depois Cesareia Marítima. Então, mas o que é importante agora é você perceber o movimento, como é que as coisas foram sendo construídas até o momento da gente observar a conexão entre a oração de Pedro e a oração de Cornélio, que é isso que a gente quer ver hoje. Amém? Como as nossas orações se conectam, como a gente se conecta na oração e todos fazemos parte da resposta.
de Deus. Amém, gente? Então vamos lá. Indo para Atos capítulo 9, a partir do verso 32, você encontra um texto narrando a cura que Deus usa Pedro para fazer na vida de Enéas, na cidade de Lida. Ok? Capítulo 9 de Atos tem muita coisa importante, até o verso 31, a conversão de Paulo, o encontro de Paulo com Ananias e tal, muita coisa importante aconteceu no capítulo 9 aqui. Mas a partir do 32, até o 31, o foco estava em Paulo, a partir do 32, Lucas foca em Pedro e começa a narrar algumas aventuras missiológicas aqui, missionárias de Pedro. Então, ele está em Lida e lá ele é usado para curar Enéas de uma paralisia. Aí no verso 32, passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. O que eu observo aqui, passando Pedro por toda a parte, ele está em movimento. Ele está em movimento. Uma coisa é nós orarmos na nossa casa, no nosso quarto, e isso é importante, é muito, muito importante, mas muitas das coisas que Deus vai fazer e vai usar você para fazer, vai acontecer quando você está em movimento, quando você está no teu trabalho, quando você está na tua escola, quando você está com os amigos, quando você está na rua, quando você vai visitar alguém, quando você está na célula, quando você está em movimento. Amém, gente? Isso é muito interessante. Nós, na oração, encontramos comunhão com o Senhor, somos carregados de fé, somos carregados de unção, somos carregados de poder, somos carregados de revelação, somos carregados da presença de Deus, mas quando a gente está em movimento conectado, amém? A gente está em movimento conectado, aí Deus usa a gente, mas a gente está em movimento, a gente está tocando em pessoas, falando com pessoas, ministrando a pessoas, fazendo o nosso trabalho, fazendo o que a gente tem que fazer, mas conectados, amém? Então, por isso eu destaco o verso 32, a primeira, passando Pedro por toda a parte, movimento, ok? Tua célula vai crescer, você vai gerar o crescimento da tua célula em oração, mas depois precisa de movimento. Amém, queridos? Precisa do movimento. Tua área de supervisão vai crescer, é gerado o crescimento em oração, mas depois precisa de movimento. Teu ministério vai crescer, o crescimento do teu ministério vai ser gerado em oração, depois movimento. Precisa alcançar as pessoas, atrair as pessoas, né? Por outros para orar, juntar outros na conexão da oração, ok? E a partir do verso 36, o que está acontecendo? Os discípulos de Jope vão buscar Pedro, ele vai para Jope, a partir do 36 até o 43, Pedro está em Jope. Aí as ênfases que eu dou nos versos 40 do capítulo 9, Pedro ora e Dorcas ressuscita. Agora no verso 40, mas Pedro, tendo feito sair a todos, quando ele entra no quarto onde estava Dorcas, pondo-se de joelho, o que ele fez? Orou. Amém, gente? Orou. O poder vem do céu. Nós somos os instrumentos, às vezes somos a mão, nós não somos o gerador. Nós somos a mão, somos os pés, os olhos, o abraço, mas o gerador do milagre e do poder é o trono. Amém, gente? Vem do céu. Vem do céu. Quem tem o dom de cura, por exemplo, toca e ora por alguém e acontece a cura. O dom, quem recebeu o presente da cura, não foi quem orou, foi quem recebeu a cura. Amém? Amém. Ok? Mas passou por alguém. Quem tem dom de cura é só o canudinho de Jesus. Né? Como quem toma água de coco com um canudinho, né? A água está no coco, mas até chegar na sua boca passa por um canudinho. Né? Então, nós somos só os canudinhos de Jesus. A unção passa por nós, mas tem que chegar nas pessoas. Tá certo? Amém. Capite? Amém? Então, a gente segue. Aí, ele orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, que é Dorcas, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão,
levantou-a, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Foram as viúvas que foram chamar Pedro para esse fim aqui. Olha que interessante, uma outra conexão. Quem ora é o primeiro a participar da bênção do milagre. Entrou no teu coração essa verdade? Ok? Deus honra. Deus honra quem ora. Se está orando por uma vida, talvez você vai ser testemunha viva do momento. Se está orando por um milagre, talvez você esteja lá quando esse milagre aconteça. Está orando por um crescimento, por um mover, talvez você esteja lá quando o mover acontecer. Amém? Deus honra os que oram, os que estão na sua presença e que fazem parte da construção das realidades. Da construção das realidades relacionadas à vontade de Deus. Amém, queridos? 42. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Jope talvez tivesse alguma coisa, uma cidade importante, alguns milhares de pessoas, talvez entre 5 e 10 mil pessoas. E aqui, o texto é muito interessante. Isso se tornou conhecido por toda Jope. Toda a cidade foi afetada. Todo mundo foi afetado por um milagre. Foi afetada por viúvas que oraram, afetada por um apóstolo que, em ambiente de oração, em conexão de oração, Deus usou para fazer um milagre ali. Amém? Uma cidade inteira foi afetada. Pedro tinha esse propósito? Não. Ele saiu em movimento evangelizando muitas cidades. Ele estava parado em Lida. Ele não tinha um plano para Jope. Mas Deus tinha. Deus tinha. Ele usa os que estão disponíveis e conectados. Aí ele usa Pedro, vai lá e faz de Pedro o estupim da salvação de uma cidade. Não sei, o texto não diz quantos foram salvos, mas diz que toda a cidade ouviu do Evangelho. Amém? Aí o que eu destaco aqui? Primeiro destaque. Aí, vê se está aqueles destaques lá, aquele slide. Isso. Primeiro destaque. Pedro se movimentava, testemunhando de Cristo por onde ia. 2. Pedro orava pelos doentes e os curava, como Enéas. 3. Pedro estava disponível para atender o apelo dos discípulos de Jope e também o apelo do Espírito Santo. 4. Pedro orou e ressuscitou Dorcas. 5. Pedro entrava em oração regularmente, como diz o capítulo 10, verso 9. Em Jope, na casa de Simão, o curtidor, a gente vai verificar isso. Ele entrava em oração regularmente, ele estava permanentemente conectado. Amém, gente? São esses destaques que eu dou aqui. Tudo isso está preparando para um momento em que seria fundamental para o avanço do Evangelho para os não-judeus. O capítulo 9 e 10 de Atos é poderoso, é fundamental, porque tudo isso culminou no momento mais importante, ou num dos momentos mais importantes de todo o livro de Atos, que é quando o Evangelho, Atos 1:8, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então todo o livro de Atos é a história de como o Evangelho cobriu essas áreas. E nesse momento, é o momento em que o Evangelho está saindo do povo judeu e indo para o povo gentil. Mais para frente, o apóstolo Paulo é que foi conhecido como apóstolo dos gentios. Mas foi Pedro que abriu a porta. Amém? Isso é muito poderoso. Ou seja, Pedro só está andando. E de repente, ele é usado poderosamente para mudar a fase, a estação de todo o avanço do Evangelho em todo o mundo. Isso é tremendo, tremendo. Aí, o que a gente vê? Aí a gente vai para Cornélio. No capítulo 10, Cornélio, em oração, é visitado por um anjo e recebe instruções desse anjo.
Quando a gente vai para o capítulo 10, o foco vai para Cornélio agora. Então, eu quero ler uma parte do texto do capítulo 10, que diz assim: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Era a corte mais importante, era a corte mais importante que tinha a legião de soldados, né? Ele era um centurião, tinha toda uma guarnição de soldados dos mais importantes e mais fortes e mais bem preparados do Império Romano ali na região da Judéia. Então, esse Cornélio, ele era um centurião, um homem muito importante de toda a guarda, né? A guarda romana ali na região. Piedoso, agora, olha a descrição, olha como Lucas foi detalhista na descrição de quem era esse Cornélio, né? Centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus. Olha que interessante, ele era um romano. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Que coisa impressionante. Um romano, ele orava. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia. A hora 9 do dia, começa o dia na contagem às 6 horas da manhã. A hora 9 dá 3 horas da tarde. 3 horas da tarde é quando o povo judeu está fazendo oferta e orando. A hora sexta é meio-dia. Também tinha a oração do meio-dia, tinha a oração das 3 horas da tarde. Esse romano, ele se dedicava à oração no mesmo relógio de oração que os judeus praticavam. Impressionante. Ou seja, ele tinha uma prática regular de oração. Fale comigo, prática regular e constante e perseverante de oração. Ele tinha uma disciplina, fale comigo, ele tinha uma disciplina de oração. Você tem uma disciplina de oração? Quais as horas? Alguns estão me olhando assim. Alguns estão desviando o olhar. Alguns estão falando assim: não tem, mas vou ter. Né? Eu estou nisso aí também. Eu também preciso intensificar. Vinha falando com o Espírito Santo ali, com a minha esposa, que a gente precisa intensificar. A gente precisa intensificar. Vinha falando isso com ela. Eu vou aumentar a minha regularidade em períodos de oração. Eu vou acrescentar coisas, eu vou acrescentar tempo. Eu preciso acrescentar tempo, porque tem muita coisa que precisa ser gerada esse ano. Vocês estão comigo? A gente vai se conectar no trono. A gente pode orar junto, pode orar separado, mas a gente se conecta lá. Vamos conectar as nossas orações. Vamos transformar esse ambiente de gerador de novos discípulos, gerador de novos ministérios, gerador de novas áreas de supervisão, gerador de muitos líderes, gerador de muitos outros supervisores, gerador de pastores. Amém? Gerador da escola. Amém. Vocês estão comigo, gente? Então falam amém, mas assim interessado no negócio que eu estou falando. Né? Nós vamos fazer desse ambiente em todo um gerador da escola Nova Aliança de Cornélio Procópio, que trabalha com a metodologia de princípios. Amém, gente? A gente tem uma escola para gerar esse ano. Amém, queridos? A gente tem uma reforma para gerar esse ano relacionada à escola. A gente tem
supervisores para ordenar, a gente tem pastores para estabelecer, a gente tem supervisores para estabelecer, nós temos novos líderes para estabelecer, nós temos que multiplicar as células. Amém. Não é negociável. Amém, queridos? Amém. Então vamos conectar as nossas orações e transformar tudo, a nossa comunidade num útero gerador de muitos novos discípulos. Amém, amém, queridos? Estão comigo? Vamos seguir junto? Amém. Vamos seguir junto? Amém. Obrigado. Vamos lá. Onde que eu estou? Atos 10, 3. De contínuo orava a Deus. Esse homem, verso 3, observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio, chama o cara pelo nome, é muito legal. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? Kyrios, um centurião romano usando um pronome de tratamento que só é usado para o Supremo Rei, só que para o Senhor. Eita! Esse cara tinha que se converter mesmo, né? Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, agora ele chama ele de Senhor, Lucas registra isso. Um anjo autorizaria ser chamado de Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Deixa eu mudar a expressão aqui para ficar mais comum para nós. As tuas orações e as tuas ofertas e dízimos subiram para a memória diante de Deus. Posso falar sobre isso? Posso? Eu vou falar de qualquer jeito, né? Afirmamos algumas vezes que todas as ofertas que a gente coloca no altar, amado, boi é boi, ovelha é ovelha, dinheiro é dinheiro, mas seja lá qual for o tipo de coisa que você coloca no altar, ele representa você. Amém, gente? Porque as verdades espirituais associadas à oferta, elas ainda são verdades hoje. Eram verdades há 6.000 anos atrás, lá com Abel, com Caim, que aprenderam sobre o altar e ofertas, com Adão, a necessidade de fazer sacrifício, aprenderam com Adão, não foi com Moisés, que entrou em cena só em 1445 a.C., a gente está falando do primeiro casal, da primeira família, que já lidava com o altar e lidava com ofertas. Amém? Depois Noé, quando Noé, a arca atraca no Monte Ararat, ele cultiva uma vinha, colhe os seus vultos, faz um sacrifício, levanta um altar e faz um sacrifício. Noé chegou no Monte Ararat talvez 500 anos antes de Abraão. Abraão é 2.000 anos antes de Cristo. Portanto, 500 anos antes de Abraão, Noé estava replicando um princípio espiritual que ele aprendeu com os descendentes de Adão. Provavelmente, Noé conheceu os filhos de Adão, conheceu os netos de Adão. Matusalém, por exemplo, o homem que viveu mais, ele morreu no ano do início do dilúvio. Quando o dilúvio veio, alguns dos filhos de Adão estavam vivos, os netos de Adão com certeza estavam vivos, que transferiram informações e princípios que ele recebeu de Deus
antes do pecado e depois do pecado, com certeza, embora não haja o registro. Eles aprenderam o princípio do altar. E Noé praticou. 500 anos depois, Abrão, é chamado para formar o povo do reino. Ele sai da sua cidade, vem para a região de Canaã, pisa em toda aquela terra, e uma das marcas na história de Abraão são os altares que ele levantou. Por onde ele andava, ele ia levantando altar para fazer ofertas de consagração ao Senhor. Ele ensinou isso para Isaac, que fez isso também. Ensinou isso para Jacó, que fez isso também. Que ensinou aos seus filhos. Só não fizeram, provavelmente não fizeram, quando estavam dentro do Egito. 430 anos depois, Moisés entra em cena na história e é o resgatador. E a palavra de Moisés para o faraó é: deixa meu povo ir, para que me ofereçam sacrifício de adoração no deserto. Tinha a ver com altar. Sempre tem altar nessa história. Amém, gente? Amém. Sempre tem altar nessa história. E eu estou dizendo isso para desvincular daquela mentalidade esquisita e antibíblica de que o dízimo não é mais para o tempo da graça. É da lei. Por acaso foi a lei que inventou sobre esse negócio? E de Adão até Abraão? E de Adão até Jacó? Era um princípio que eles viviam, porque eles discerniam o princípio espiritual do altar, o princípio espiritual da oferta, e tudo que está associado a isso, que é declarar a soberania de Deus. Deus é soberano sobre a minha vida, porque tudo vem dEle. Ele é o meu Pai, e Ele é o meu Deus, e Ele é o meu provedor. Eu sei que tudo vem das mãos dEle. E o altar é o lugar em que a gente dá culto ao Senhor e reconhecimento da sua soberania e do Deus provedor que Ele é. Ele é o nosso Jeová Jirê, proveu a salvação, mas provê tudo junto com a salvação. Amém, gente? Amém. Então, mas é da lei, é da graça? Isso é um papo de quem não conhece. A Bíblia é direito. A lei só normatizou um princípio espiritual. Agora, ele não foi desfeito no Novo Testamento. Não foi desfeito. Agora, o que é mais interessante aqui é que esse livro de Atos, Lucas, ele está compartilhando conosco uma verdade que está associada ao mistério do altar, uma verdade espiritual relacionada às nossas ofertas. Porque, pensando aqui entre nós, sempre na aula de integração a gente fala sobre isso, que o dízimo e a oferta, ele tem uma motivação e uma origem espiritual, mas também tem um propósito social. Espiritual e social. Claro que tem. Foi em Deuteronômio capítulo 18, Levítico capítulo 18 também, que Deus deu um fim a todas as ofertas e dízimos que eram entregues para os sacerdotes. Esse recurso era usado para a manutenção de todos os oficiais que dedicavam a vida exclusivamente para a espiritualidade do povo, da nação inteira. Era para sustento dessa tribo inteira, da tribo de Levi. Ou seja, a máquina precisava ser sustentada, e era sustentada pelo próprio povo. É o aspecto social. Tem um princípio espiritual, mas também tem um propósito social. Estão comigo? Amém. Da mesma forma nós. Tem um aspecto social, porque com as tuas ofertas e os teus dízimos é que a gente manda dinheiro para a Espanha, para o pastor Ricardo Mattioli. É que a gente manda dinheiro para a África, para o pastor André e sua família, para cooperar com a realização das missões. Com o dízimo com a oferta que nós pagamos o ar-condicionado, que nós pagamos as cadeiras, o escritório, que a gente paga os funcionários, que se paga os honorários pastorais, sim. Não temos problema nenhum de falar a respeito dessas coisas, porque, você sabe, a gente age corretamente com dinheiro aqui.
A gente age corretamente, tudo absolutamente dentro da lei, dentro de ética, dentro de segurança. Porque é assim que a gente age aqui. A gente age corretamente. Cada dinheiro, cada centavo que entra aqui, tem todo um sistema de proteção para dar tudo certo, e dá tudo certo. Uau! Que alegria, a gente faz isso. Tem um aspecto social. É com isso que a gente compra as cestas básicas, a tua oferta, a oferta da comunidade. A gente compra as cestas básicas para distribuir, e a gente faz muitas outras coisas que não saem na mídia. É o aspecto social, mas tudo isso por causa de um princípio espiritual. Qual é o princípio espiritual? O princípio do altar. Dízimo e oferta tem a ver com o altar. Por isso é que Lucas registra esse texto maravilhoso, dizendo que as orações e as suas ofertas chegaram ao trono de Deus. Sabe o que isso me revela? Que as nossas orações são coletadas. Você lê lá no livro de Apocalipse que as nossas orações são coletadas em cálices. Isso significa para mim que os dízimos que você coloca aqui na salva, eles também se transformam na mesma essência da oração. E também podem ser coletados. Espiritualmente, as nossas orações estão armazenadas. Mas também espiritualmente, toda a nossa fidelidade diante de Deus, a respeito das coisas que nós colocamos no altar, também é coletado. E nesse momento, o anjo faz questão de dizer que o céu está levando em conta as duas coisas. O céu está levando em conta a oração e a oferta. Estão comigo? Amém. Não é negociável. Mas quando você... eu oferto porque disseram que é assim. Não é disseram que é assim. A gente discerne o princípio. A gente discerne o valor e o poder espiritual associado a essa prática cultica. Uau! Por isso, amados, às vezes a gente faz ofertas, e a gente tem feito isso, eu já tenho feito isso com a minha esposa, tem algumas coisas que nós estamos orando, e nós associamos uma oferta à oração. Deixa eu dizer para você que nós fazemos isso. Tem algo que nós estamos pedindo a Deus. Nós estamos pedindo a Deus algumas coisas. Então Pai, essa oferta está linkada com essa oração. Pai, essa oferta está linkada com aquela outra oração. Pai, essa oferta está linkada com aquela outra oração. Eu não estou pagando o dízimo, não estou pagando nada. Eu estou dizendo, Deus, eu sei que tudo vem das tuas mãos. Eu estou declarando a minha fé por oração e prática. Eu estou pondo no teu altar algo que eu posso, que o Senhor me deu também. Mas eu estou transformando, porque tudo que eu tenho é teu, tudo que eu sou é teu, tudo que eu tenho nas mãos é teu, tudo que eu tenho no banco é teu, tudo. Eu estou dizendo, vem do Senhor. Então toma. Estou associando ofertas à oração. Amado, se você entende esse princípio, é uma chave. Por isso, o que está explodindo no meu coração, que eu comentei no começo da mensagem, que as coisas que nós temos repartido, Deus está colocando para repartir com você, nesse começo de 2026, são as coisas mais importantes da nossa vida. Se você discernir o altar, se você discernir o poder da oração, criar regularidade, você vai mover o céu. Você vai mover o céu a teu favor. Mas não a teu favor como se você existisse fora do plano de Deus. Vai mover o céu a teu favor, porque você vai estar completamente consagrado aos propósitos de Deus. Não tem duas vidas. Você vive para o Senhor, você vive para o reino de Deus.
Você não vem na igreja para Deus te abençoar, para você continuar vivendo a sua vida. A tua vida só tem sentido e propósito se estiver conectado a um propósito maior. Amém, gente? Amém. Há um propósito maior, que dê sentido para a nossa história aqui, dê sentido para a eternidade. Tudo que eu sou e tudo que eu tenho, tem que de alguma forma estar associado à eternidade. Amados, nenhum problema de você ter riquezas. Na verdade, a Bíblia ensina a gente sobre essas coisas. Muitos dos homens de Deus eram ricos e prósperos. Ei, Abraão foi. Deus abençoou Abraão. Ele se dedicou, saiu da sua casa e parentela, e Deus fez ele prosperar. Entra na vontade de Deus aí. Lembra que o apóstolo Paulo abriu mão de tudo, abriu mão de riqueza, abriu mão de recursos, de uma família abastada, de ser aluno de Gamaliel, um dos principais mestres rabinos do primeiro século. Ele era a polícia do Sinédrio, ele tinha autoridade sobre todos lá, era um homem de importância, de relevância, de grana, de autoridade, ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha tudo, ele abriu mão, joga tudo fora, e ele diz em Filipenses que tudo comparado com a excelência do conhecimento, da glória, da ressurreição, da glória, da graça e da ressurreição de Cristo, tudo comparado com isso, todo tipo de riqueza no mundo é comparado a esterco. Ele abriu mão de tudo. Então ele ficou pobre. Ficou pobre? Cada carta que ele escrevia para uma das cidades, custava o valor de um carro 0 quilômetro hoje. Porque papel era caro, escriba era caro. Era muito caro. Não era um negócio que você põe no bolso. Era muito couro, era muito papel, papiro, era muito dinheiro. Quanto custava escrever uma carta para Coríntios? Quanto custava escrever uma segunda carta para Coríntios? Uma terceira carta para Coríntios? A segunda carta de Coríntios a gente se perdeu na história. A primeira e segunda carta de Coríntios que a gente tem na Bíblia é a terceira carta que Paulo escreveu. Quanto custa escrever uma carta para Filemon? Escrever uma carta para Efésios custa um carro 0 quilômetro. E ele bancava. Ele não tinha nada, andava nas prisões. Tinha pouca roupa, mas, espera lá, não vamos confundir as coisas. Ele financiava, ele recebia oferta, sim. Ele fazia tenda, sim, ele era construtor. Fazer tenda, gente, não é esticar uma colcha, né, em cima de 2 varetas, não. Não, ele era construtor, ele era engenheiro civil. Como Jesus também. Jesus também era engenheiro, ele era pedreiro, não era marceneiro, mexia com madeira, mexia com pedra. Ele era construtor, Jesus era um construtor. E Paulo era um engenheiro da construção civil. Junto com Áquila e Priscila, que também eram um casal de engenheiros da construção civil, que levantavam casas e edifícios. E quando foi preciso, ele voltou para a obra de construção, para fazer tendas. E ele fazia tendas. E assim fazia as coisas. Amém, gente? Então, espera lá, a gente abre mão das coisas? Claro que a gente abre mão. Eu perdi muito dinheiro nos negócios que eu tinha lá em São Paulo, porque eu não entrava em esquema de bola, em esquema de propina, em esquema de não sei o quê. Perdi altos projetos, projetos de seguros, que eu tinha uma corretora de seguros lá, ainda existe em São Paulo. Eu perdi altos negócios, granas altíssimas, porque eu não entrei em esquema de propina. Perdi dinheiro. E daí? Eu não vendi a minha alma, eu não vendi a minha consciência. Porque tudo vem de Deus. E continua sendo uma verdade.
Para a gente viver nessa dimensão de dependência, você tem que discernir altar. Você precisa associar ofertas à oração. Tem coisas que Deus está dando para nós, inclusive nossos passeios. Senhor, nós estamos precisando, dá para nós. A gente associa oferta a isso. A gente oferta. Aí a gente ganha esse passeio. E tem outras coisas que a gente está ofertando, que a gente está pedindo a Deus. E quer saber? Eu vou começar a ofertar pela escola. Então, não tinha falado, não falei com a minha esposa sobre isso ainda, né? Eu estou falando agora, estou enroscado, né? Agora, então vou começar a ofertar pela escola, orar pela escola para ela vir à existência, e vou começar a colocar uma grana no altar, para assim, papai, essa oferta aqui está associada à oração da nossa escola, da Escola Nova Aliança de Cornélio. Educação por princípios aqui na cidade. A gente vai começar a fazer isso. E a associar com outros pedidos também. Por quê? Aquilo que eu coloco no altar se transforma numa essência, numa substância que pode ser armazenada. E no momento certo, Deus pega essa substância e transforma em poder que Ele libera sobre nós de novo. Porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa do nosso boi, da nossa vaca, do nosso cabrito, da nossa ovelha, dos nossos grãos, da nossa grana, do dólar. Deus não precisa de nada disso. Na verdade, o que Ele está fazendo é ensinando a gente a se movimentar com o céu. E fazer a provisão vir de lá. E ensinar a gente a viver nessa dimensão. Não, eu não estou preso a um sistema. Eu não estou preso a um sistema financeiro da minha nação. Eu não estou preso. Deus não está preso. Deus não está preso a nenhum sistema. Vocês estão comigo? Agora, Cornélio, um romano, vivia isso. Acha que os céus não iam se abrir para ele? O céu se abriu para ele. Era um homem que orava e era um homem que ofertava. De alguma maneira, esse romano discernia altar. E discernia os mistérios espirituais. Eu queria pregar mais rápido. Tá? Eu queria acabar antes das 8, hoje. Até falei com a Cecília isso hoje. Mas não dá. Eu vou finalizar aqui. Eu não acabei a mensagem. Eu vou acabar domingo que vem. Porque esses princípios, eles são tão importantes, que nós precisamos enfatizar sobre eles, dar reforço de entendimento, de conhecimento sobre eles, ao ponto de nós começarmos a praticar isso. Como eu não terminei a mensagem, eu tenho uma conclusão lá na frente, e a conclusão, ela diz respeito, não adianta nem projetar, João, ela diz respeito a várias outras coisas que eu ainda vou falar. Vamos concluir aqui. E até esse momento, obrigado, Cleber, até esse momento, o que a gente pode dar ênfase de tudo que nós conversamos? Primeiro, nós precisamos dedicar mais tempo à oração, amém? Então, concordam com isso? Precisamos dedicar mais tempo à oração. Um Cornélio da vida tinha uma frequência regular de oração. Nós somos discípulos de Jesus. Jesus era um homem de oração. Amém? Jesus é um homem de oração. Os homens e mulheres de Deus são homens e mulheres de oração. Então a gente tem que colocar um pouco mais de disciplina na nossa vida de oração. Quando eu falo oração, não é só oração, é palavra junto. Na minha cabeça, é sempre assim, palavra, eu entro no meu momento de oração, eu vou com a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia antes. A primeira coisa que eu faço é ler a Bíblia. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Aí eu vou misturando os momentos de confissão de pecados, de adoração, com a leitura da Bíblia.
e momentos em que eu silencio para ouvir o Espírito Santo. Mas eu entro nos meus momentos de oração com a Bíblia sempre aberta, e papel perto também, caneta, que tem coisa que a gente tem que anotar. Então, a primeira coisa que eu dou ênfase aqui, concluindo essa mensagem até aqui, nós precisamos de maior regularidade na oração e nos dedicarmos mais à oração. Há concordância? Amém? Segunda coisa, uma verdade poderosa, nós nos conectamos ao trono de Deus, mas também conectamos à oração de outros. Nós nem, vou falar mais sobre isso domingo que vem. Com a oração de outros, nós nos conectamos e todos nós passamos a fazer parte da resposta de Deus. Amém, gente? Então, primeiro, precisamos de mais regularidade na oração. Segundo, nós nos conectamos com o trono e com a oração de outros e passamos a fazer parte da resposta de Deus. Amém, gente? Então isso em algum momento tem que se transformar em ação. Segunda coisa, terceira coisa que eu destaco aqui é a seguinte: o ambiente da oração é geradora, estou repetindo algo do início, é geradora de milagre e poder e transformação de realidades. Amém, gente? Qual é a situação que precisa mudar? Ou qual é a realidade que tem que vir à existência na sua vida, na sua casa, na sua família? A oração é um útero, geradora dos milagres e do poder. Quarto lugar, associe a oração ofertas. Associe a tua oração ofertas. Nem estou falando da fidelidade do dízimo. Fidelidade do dízimo já é um negócio certo. Estou falando ofertas. Dízimo é dízimo, oferta é oferta. Associe ofertas às suas orações, aos seus pedidos, porque elas se transformam numa essência que vai ser acumulada junto com a oração, e no momento certo Deus vai olhar as duas coisas. Deus vai olhar os dois cálices, dos depósitos da oração e dos depósitos das nossas ofertas, que revelam o quanto nós dependemos dEle, o quanto nós cremos nele, o quanto nós descansamos nele, o quanto nós o amamos e o quanto nós o vemos como nosso Deus, Criador e Provedor. Amém? Associe a oração, a oferta. Amém, gente? Fica de pé, vamos orar.